E eu quero refletir com vocês exatamente sobre isso, pensarmos um pouco sobre o propósito de Deus para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo, olhando para o propósito lá de Israel, inicial lá de Israel, pensando em alguns pontos principais, algumas reflexões principais. Qual é o propósito de Deus? Quais são os propósitos de Deus para nós, olhando para esse texto? Eu creio que o primeiro propósito que Deus tem para nós, olhando aqui, e que nós precisamos ter como igreja de Jesus Cristo, é que Deus deseja que nós sejamos um povo que ouve a Deus. Ouve a Deus. Uma das principais orações, ou a principal oração do povo de Israel, está lá em Deuteronômio, nos primeiros capítulos, capítulo 4, 5, mas principalmente no capítulo 6, Deus ele fala para o povo de Israel: ouve, ó Israel. Hoje o povo de Israel tem essa oração, fazem essa oração. As primeiras palavras dentro da oração do povo de Israel é essa: ouve, ó Israel. Ou seja, Deus quer que nós ouçamos a sua vontade. Nós temos muitas vezes ouvido tantas vozes diferentes, nós muitas vezes vemos tantas coisas acontecendo como igrejas Brasil afora, e às vezes nós nos perguntamos: será que nós estamos no caminho certo? Será que o que nós estamos fazendo como igreja é aquilo que Deus de fato quer para nós? E nós, para entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, precisamos sempre estar sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. E a principal maneira que Deus continua falando conosco é através da sua palavra. Ela é o centro, é aqui que o Senhor vai ministrando em nossas vidas, para onde Ele quer que nós venhamos a ir, aquilo que Ele quer que nós façamos. É aqui que estão registrados quais são os desejos de Deus para nós como igreja, e qual é o desejo de Deus para nós na nossa vida, inclusive particular, como família, no nosso dia a dia, como trabalhadores, aquilo que nós fazemos. Aqui estão os recursos, está aquilo que Deus deseja para cada um de nós. É a palavra de Deus que está à nossa disposição. O apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, você conhece bem. Ele diz que a fé, ela vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, da meditação, da reflexão, do momento em que nós nos inclinamos e reclinamos sobre a palavra de Deus, para meditarmos, para entendermos o que Deus quer para as nossas vidas, tendo sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos levando, nos mostrando aquilo que Ele quer fazer, é que a nossa fé vai crescendo, é que a nossa fé vai se desenvolvendo, é que nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, fazendo cada vez mais aquilo que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Ouvir a Deus, ouvir aquilo que é a vontade dEle. O texto diz: ouve, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Se vocês me ouvirem com cuidado, com diligência, essa expressão diligência, ela demonstra isso, são os cuidados. É onde nós colocamos as prioridades. Eu me lembro que tinha os filmes de faroeste que eu assistia com meu pai, e ali tinham as diligências, aonde pessoas com suas carruagens, suas carroças, levavam coisas preciosas, levavam o dinheiro daquela cidade. Eram as diligências que eram assaltadas, porque ali haviam valores muito grandes, mas a diligência também, ela era sinônimo de algo que estava sendo guardado, estava sendo cuidado. E o que Deus está dizendo para nós é: precisamos meditar, ouvir com cuidado a palavra de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós
vamos fazer daqui para frente? O que o Senhor quer que nós façamos? Eu tenho conversado muitas vezes com os alunos lá no seminário, e há uma síndrome do terceiro ano, do último ano. Quando os alunos chegam no final do curso, bate muitas vezes um certo desespero. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer no ano que vem? E aí muitos normalmente vêm me procurar para conversar sobre esse assunto. Pastor, e o que vai ser comigo o ano que vem? Como que eu vou fazer em relação ao meu ministério? Depois dos primeiros anos, há um certo comodismo, há uma certa segurança, mas quando vai terminando o curso do seminário, há um certo sofrimento que muitas vezes alcança o aluno, e a frase que eu sempre compartilho com eles é: você precisa buscar estar sempre no centro da vontade de Deus. É esse o nosso lugar principal. Buscarmos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer fazer conosco. Porque há uma luta, inclusive interna em nós, de queremos fazer aquilo que a nossa humanidade, queremos fazer aquilo que a nossa carne, muitas vezes, tenta reger em nossas vidas. Mas o que precisa nos reger, o que precisa nos motivar, e eu estava ouvindo o pastor Léo, justamente durante a ministração, dizer isso, buscarmos cada vez mais entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e é isso que eu e você como igreja precisamos buscar. Nós percebemos, mundo afora, quantas igrejas fiéis no início, quantas igrejas que fizeram a diferença por muito tempo, depois de muitos anos, acabaram sendo influenciados pelo mundo, se tornaram lugares onde se fala de tudo menos de Cristo, onde se tem uma ministração, onde muita coisa é falada, menos sobre a cruz de Jesus, ou muitas vezes lugares que se tornaram associação de moradores, perderam o sentido, porque esqueceram de ouvir qual é a vontade de Deus. Sempre eu e você precisamos buscar ouvir o que Deus quer falar conosco.